Olá, boa noite. Boa noite a todos que já chegaram. Boa noite à Carla, ao Bruno. Boa noite à Fatinha. Boa noite por estarem aqui. Muita gratidão por estarem aqui. Vamos lá então hoje fazer mais um Hello, Kelly. Gratidão, Kelly, por já estares aí. Estou só aqui a falar um bocadinho, já te chamo, está bem? Portanto, saudações quânticas a todos, a mais um podcast. Ainda bem que estão aqui presentes. Sem vocês isto não era possível. Hoje vamos receber a Kelly Curcialeiro, vamos falar das energias do Feng Shui, da terapia dos ambientes, e vai ser uma conversa muito interessante, um tema novo também para mim, nunca explorei muito esta área e também estou muito interessado. Portanto, vou deixar aqui só umas palavras, vou dizer que estamos a tentar transitar para o YouTube, não está fácil, não é? Mas vamos tentar, daqui a uns tempos, vamos fazer um pouco mais de engajamento no YouTube, publicar mais vídeos, uns shorts, que era depois para começarmos a fazer sempre no YouTube, não é? Vamos ver, vamos ver se vamos conseguir brevemente ou não, mas pronto, sigam sempre aqui o canal no TikTok, porque tem o link para o YouTube e quando os podcasts forem no YouTube vão poder acompanhar também, não é? E fica lá gravado e vamos poder chegar a mais pessoas. Bom, no domingo temos o Mag Lamont, não é? Vamos tentar que seja no YouTube. Fiquem atentos depois aqui no podcast, que eu vou passando as informações de como é que vai ser. Bom, eu não vou esperar mais tempo, vamos chamar a Kelly. Eu vou aqui convidá-la para subir. Porque o que é importante é o conhecimento e o que não é? Não era possível fazê-lo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Kelly? Olá, muito obrigado, muita gratidão por ter aceito este meu convite para vir aqui no meu podcast recentemente criado, não é? Mas com o objetivo de abrir as mentes e de passar a mensagem de tudo o que nos é um pouco oculto, não é? E das áreas das energias, da espiritualidade, das histórias galácticas, dos extraterrestres, o mundo oculto. Sim, eu vou tentar buscar um pouco de tudo, sempre com a intenção, é o que eu digo a quem nos acompanha aqui, não querer convencer ninguém, mas de abrir as mentes, de fazer um pouco da expansão da consciência para as pessoas começarem a perceber que existe mais qualquer coisa do que o que vemos, não é? E quero-te agradecer por isso, por estares aqui. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Meu conterrâneo, né? Conterrâneo entre aspas, que eu sou Ah, sim? descendente aí de português. Ah, Ah, metade da minha família é portuguesa, então tô um pé lá, um pé cá. ainda bem, temos as mesmas raízes então. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Todo mundo tá me ouvindo bem, gente? Digita aqui se estão me ouvindo bem, só pra gente Sim, sim, ficar tranquilo, tá? eu sim, também estou a ouvir muito bem. Ótimo. E mais uma vez eu que agradeço aí o convite, Paulo. Eu acho a sua iniciativa muito importante. A gente está vivendo um momento que as pessoas precisam começar o seu despertar, senão É, vai ficar para trás, de uma forma ou de outra. Então é muito importante esse movimento, de você levar informação, e eu tô aqui super aberta para dividir os meus conhecimentos com vocês. com certeza, muito obrigado. E sem vocês, os meus convidados, eu não conseguia fazer o programa, não é? Portanto, o meu trabalho é escolher as pessoas que criem o interesse e que as pessoas ganhem aquele bichinho de nos acompanhar aqui no podcast e aos poucos começarem a perceber que existe mais qualquer coisa, não é? Eu faço com paixão, com gosto mesmo, que é um sentimento que sinto que tenho que fazer, não é? Claro que queremos sempre crescer e ser conhecidos e gostava muito de fazer disto vida, não é? Ser profissional nesta área, mas todos temos os nossos sonhos e temos que acreditar neles e sabemos que é na mente que os criamos, não é? Portanto, com a fé. Não é, Kelly, então, fala-nos um pouco de ti, Kelly, como é que tu, como foste para o Brasil, um pouco da tua infância, para a gente conhecer um bocadinho, se puderes. Na verdade, eu nasci aqui no Brasil, né? Mas os meus avós, eles são portugueses e uma boa parte da minha família também é português, né? Então eu tenho descendência. E eu morei um pouco de tempo numa cidade chamada Santo André, que é perto de São Paulo, né? Uma grande cidade aqui do Brasil, bem conhecida.
E quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, a gente veio para o interior, porque meu pai achava que o estilo de vida aqui era mais calmo, era melhor, né? sim, E desde sempre, Paulo, sempre tive muito contato com a natureza, com as plantas, com os animais, com os sim, cristais, né? Muito por conta do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele é Rosa Cruz há muitos anos, né? sei, sim, E minha mãe, ela era muito intuitiva. Então, minha mãe já desencarnou, né? Por isso que eu tô falando era. sim, Ela tinha uma intuição muito forte, ela tinha uma conexão muito forte com as plantas, com os cristais. Então, por exemplo, se minha mãe ganhasse uma planta e ela colocava na varanda dela, da casa dela, sim. ela olhava para a planta, ela falava assim: a planta não gostou daqui. E a Ah, sim. planta ainda estava bonita, ainda estava verde, com as flores, tudo bonitinho, mas Claro. ela tinha uma conexão. Você falava, não é possível isso. Como assim, mãe, ela não gosta daqui? Não, ela tá me falando que ela não gostou daqui. Pois, falava com as plantas através da energia, não é? Exato. Ok. Então, desde pequena, eu já fui acostumada com esse ambiente, né? Embora sempre me aconteceram coisas bem curiosas, digamos assim, que eu acabava não dividindo com os meus pais porque eu tinha medo que de fato eles me achassem louca, Sim, sim, né? sim. As experiências que eu tive com ver espíritos, essas Sim, coisas sim, desde pequena, claro. de contato extraterrestre e tal, então eram coisas que eu não dividia porque eu achava que eu era. Gente, é só comigo que acontece isso, Claro, claro, sabe? claro. Sim, Imagina sim. para uma criança novinha viver esse tanto de coisa, você saber que, por exemplo, esse espírito não tá aqui entre nós, mas por que que você tá vendo ele, entendeu? Pois, ok, estou a entender. Então, essa série de coisas foram acontecendo, uma série de situações. E depois de um tempo, eu tive a oportunidade de morar fora do país. Eu morei num país chamado Nova Zelândia, né, do outro lado do mundo. No pé da Austrália? Isso mesmo. E quando eu voltei, eu já estava certa que eu iria fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo, Ok, sim, né? Então, iniciei todo o processo na faculdade de arquitetura. E mais ou menos no meio da faculdade, eu fiquei sabendo que existia uma técnica que trabalhava as energias da casa. sim, sim. Só que naquele momento, Paulo, a minha mãe, ela estava enfrentando um processo contra o câncer. Ela estava enfrentando toda essa questão com a doença e tudo mais. E eu era cuidadora dela. A gente não contratou ninguém. Eu fiquei responsável por cuidar dela durante toda essa jornada do tratamento dela. Então, como eu estava com o meu foco na saúde da minha mãe, eu acabei não dando muita importância para essa informação. Claro. Achei legal, pô, existe o Feng Shui legal, mas ok, ficou guardada essa informação, Sim, né? sim, sim. E depois que eu estava formada, depois que eu me formei, minha mãe infelizmente faleceu, né? Depois de 1 ano e meio de tratamento. Me formei, depois de mais ou menos uns 4 anos de formada, que eu já estava com o escritório aberto, consolidado, conhecido aqui na minha região, eu estava enfrentando uma série de processos no âmbito pessoal. Casamento, algumas relações, relacionamentos com outras pessoas, com amigos, enfim, eu estava sentindo que tinham coisas travadas, sabe? Sim, sim. E aí eu comecei a mergulhar num processo de autoconhecimento. Comecei a olhar para dentro, nem sempre é fácil, né? Na Sim, verdade, a sim. gente precisa desconstruir que o processo de você começar a entender a espiritualidade, o funcionamento quântico do universo, isso não é uma coisa romântica, gente. Não. É desafiador. Sim, sim. Você começa a enfrentar uma série de coisas que talvez você não estivesse tão preparado. Nem todo mundo
que você tem perto, tá nesse momento também. Então, eu me via muitas vezes sozinha, não tinha com quem conversar, né? Então, nesse momento, eu comecei a buscar cavar aqui dentro. Sim. Fiz um monte de curso, fiz Theta Healing, fiz uma série de terapias também, né? Inclusive, eu sou terapeuta Theta Healer, eu tenho formação. E quando eu estava no segundo módulo do Theta Healing, a gente aprende a falar com o eu superior, com o nosso eu superior, com das plantas, dos cristais, dos animais. E eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com os cristais. Ok. Uhum. Então, quando eu entrava em conexão com o reino mineral ou com um determinado cristal, eles me mandavam a mensagem de que eles precisavam, que eles queriam trabalhar comigo. Ok, ok. Só que naquele momento eu me pegava pensando, como é que eu vou trazer os cristais para a arquitetura? Uma coisa é você ter uma ponta de cristal e trabalhar numa decoração, fica lindo, isso daqui é maravilhoso, né? Mas isso é muito pouco pro que o cristal pode oferecer pra gente, né? Sim. Então, eu comecei a pedir respostas para o universo, e quando a gente faz esse movimento com fé, com vontade, de uma forma pura, as respostas começam a chegar, né? Sim. E aí, veio a resposta de que existia uma técnica de Feng Shui que fazia os alinhamentos com os cristais na casa das pessoas. Então, só para o pessoal aí de casa entender, existem vários tipos de Feng Shui, várias escolas. Tem a Chapéu Negro, tem a Estrela Voadora, tem Bazai, tem uma série de escolas, tá, gente? Cada uma com as suas peculiaridades e características, tá? Sim. E eu falei, nossa, gente, eu vou fazer o curso desse Feng Shui, porque trabalha a energia da casa, que é o que eu tô entrando nesse momento. Tem os cristais, então faz muito sentido para mim, né? Sim, sim. Fui lá, fiz o curso, apliquei no meu escritório, apliquei na minha casa. Tudo que eu aprendo de novo, Paulo, eu sempre aplico em mim, aplico na minha casa, no meu escritório, porque eu preciso entender como funcionam as movimentações, eu preciso entender como seria um cliente sentindo tudo isso, né? Pois. E foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que determinadas áreas da minha vida começaram a se alinhar. Então, só para o pessoal de casa também entender o que é o Feng Shui, né? O Feng Shui é uma ciência, gente, criada pelos chineses, né? Onde, a partir da observação dos elementos da natureza e da própria natureza em si, eles começaram a entender que trazendo isso para dentro de uma casa, para dentro de uma construção, que pode ser casa, escritório, loja, fábrica, qualquer coisa, né? Pode receber esse tratamento. Fazendo determinadas correções, isso ia ressoar na vida da pessoa de uma forma muito positiva. E que a gente tem na nossa casa os principais pilares da nossa vida. A gente tem representado na nossa casa sucesso, prosperidade, saúde, criatividade, trabalho, viagens, filhos. Tudo isso são áreas da nossa vida que estão representadas na nossa casa. Então, basicamente, o Feng Shui ele vai funcionar como se fosse uma agulha de acupuntura. Vai trabalhar os pontos e vai fazer os alinhamentos e correções necessárias para que isso ressoe na sua vida, né? Então, eu comecei a ficar conhecida aqui na minha região como arquiteta das energias. Mas chegou um determinado momento também que eu comecei a pegar umas casas que intuitivamente eu sentia que só o Feng Shui não ia dar conta. Eu sentia que tinha influência espiritual, que tinha umas coisas mais pesadas, sabe?
Sim, Então, eu sim. comecei a procurar outras técnicas. Aí entrou a radiestesia, a radiônica, entrou apometria, entrou cabalá, plantas, cristais. Então, todo esse conjunto de Sim, sim. técnicas, hoje é o que eu chamo de terapia dos ambientes. Ok, estou a Então, perceber. Não quando eu é só o faço. Feng Shui. Começaste com o Feng Shui Exatamente. e englobaste tudo mais desde estar a casa porque começaste a perceber que realmente havia outras coisas que interferiam nas energias das casas e que não chegava ao Feng Shui. E criaste Exatamente. uma terapia tua que usava várias técnicas que tens para limpar as casas. Exato. Então, essa terapia, ela é uma terapia completa, né? Ela vai tratar o ambiente de uma forma integral, considerando desequilíbrios físicos, psíquicos, emocionais. Eu verifico se tem portal negativado no ambiente, se tem influências espirituais. Gente, tem muito, tá? Eu pego muita Pois, casa com influência pois nós espiritual. sabemos, pois, Muita. nós sabemos tudo é energia, não é? Tudo são energias no universo e fazer limpezas. Sim, exatamente. Também verifico se tem Sim. energia de raiva, rancor, mágoa, falência, escassez, energia telúrica. Então, eu faço um diagnóstico bem completo para entender o que está acontecendo no local, né? Também faço o diagnóstico do entorno, tudo que tem perto daquela casa que possa trazer algum desequilíbrio. Por exemplo, eu fiz recentemente a terapia dos ambientes de uma cliente aí em Portugal, e ela morava perto de um presídio desativado. Ela nem sabia que era presídio. Na verdade, eu não lembro se era Pois, Portugal ou estou a Espanha, perceber. agora eu fiquei em dúvida. Mas ela nem sabia que existia aquele edifício. E o que, que você tem de energia num presídio? Mesmo que desativado, você tem energia de Claro, dor, de raiva, de mágoa, de rancor, sim, de ódio. claro. Então é isso que esse edifício Sim, vai ressoar de energia. Faz ok. sentido para você, E, Paulo? e engloba, mas como os edifícios são como nós também temos uma aura, se calhar, não é? Engloba também o campo eletromagnético e abrange as casas que estão lá perto, não é? E influencia. Exatamente. Por isso que eu gosto de diagnosticar o entorno. Então, gente, para as energias não tem Sim, fronteira, né? Por isso que eu consigo fazer esse trabalho à distância. Eu tenho trabalho até na África, para vocês terem noção. Então, pois, atendo pois. bastante pessoas de Que Portugal, da é uma coisa. Espanha, Estados Unidos e tal. Sim, sim, é uma coisa Então, que os meus espectadores, alguns estão a começar que muita dificuldade em compreender como é que podes trabalhar à distância, todas estas terapias que eu trago aqui, e muitos ficam na dúvida, não é? Mas tudo isto é possível porque isto é todo um campo que existe, que engloba tudo o que existe, não é? Aqui no planeta. E em termos energéticos, tu consegues aceder e captar e chegar a esses sítios. exatamente. Porque o que, que eu faço? Eu projeto a minha consciência para o local. Então, quando eu projeto Pois, a minha pois, consciência, sim, sim. né, até o local, eu peço para atuar em nome da luz. E o local me dando permissão, eu inicio todo o trabalho, tá? Então, depois de Ok. fazer o diagnóstico da casa, o diagnóstico do entorno, a gente inicia o processo das curas. Então, eu tenho uma mesa radiônica que trabalha com essa parte Sim, das curas, né? Conecto a casa, conecto as egrégoras de ok. cura que ficam no plano astral, e à medida com que a casa vai me pedindo Sim, os sim, comandos, eu dou os comandos e depois eu claro. entrego esse trabalho para a luz fazer tudo que precisa ser feito. E por último, a gente faz a Ok, ativação ok. das áreas da vida, que é o Feng Shui, né? Aí o Feng Shui ele entra por último no meu Sim, trabalho. E depois, claro, eu faço ok. indicação Que de é tal plano. a organização dos objetos, não é? Na casa, tudo no sítio certo, objetos que devemos ter, outros objetos que não devemos ter em casa, e Isso, cru, isso, não é? isso eu falo também. Mas o Feng Shui que eu trabalho, Paulo, ele não precisa necessariamente mudar todo o layout para
trabalhar as curas. Todo layout para trabalhar as Ou curas. você também Ok, tinha essa ideia. Sim, que... pintar as paredes de determinadas cores. É um Feng Shui muito mais leve, mais solto nesse sentido. E que funciona muito, tá? Ok. E depois Sim, eu faço as indicações porque até é mais fácil. Pode falar. Sim, estava a dizer que é mais fácil esse Feng Shui, onde nós podemos dar uma limpeza na casa sem ter que fazer uma reforma completa dos móveis, não é? Porque às vezes a própria casa não permite muitas vezes que se faça esses trabalhos. Exato. Exatamente. Por exemplo, aqui em São Paulo, eles estão fazendo lançamento de apartamentos Eles estão de fazendo 20 metros quadrados. É muito pequeno. Sim, sim, sim. Não tem como mudar o layout, por exemplo. Então, Pois, como é que você vai dizer, trabalhar mas cura? pode-se tratar qualquer coisa. Como é que você vai trabalhar cura com layout, sendo que não dá para mudar o layout, por exemplo? Então, são coisas que o Feng Shui que eu trabalho, ele é mais leve nesse sentido, tá? Nesse sentido, tá? Ok, sim. E depois eu Então, faço right? indicação das curas complementares, de plantas, aromaterapia, harmonização sonora. Os sons também ajudam a elevar ou a derrubar a energia da nossa casa, as nossas energias, né? Tem músicas que são excelentes, então tem músicas que são péssimas pra gente, energeticamente falando. Então, eu faço todo esse processo que é bem completo, né? Acho que vale ressaltar também que, para o pessoal entender, quando eu vou me conectar com o espaço, o que na verdade eu faço? Todos os espaços, eles têm como se fosse uma consciência viva. Como se fosse um cérebro energético, tá? É o que vulgarmente as pessoas chamam de memórias das paredes, tá? Então eu acesso essa matriz de informações e aí é por esse acesso que eu consigo entender o que sua casa tá acontecendo lá, né? A nossa casa, Paulo, é maior dedo duro. Pela sua casa, eu sei se você tem problemas financeiros, se você tem problema no relacionamento, se você tem problemas no trabalho. Sim. Tudo isso a sua casa vai falar de você. Porque a nossa casa é a extensão da gente, é a extensão da nossa alma. Então é muito importante que as pessoas. Ela vai absorver. Muito importante que as pessoas tenham isso. Né? Sim. Fala. Tenham isso na cabeça, porque não é um achismo, gente. Todos os objetos, assim como nós, somos feitos de prótons, elétrons e nêutrons, de matéria. A única diferença da gente para essa mesa que eu tô apoiada, por exemplo, é que nós temos uma alma e a mesa não tem. E a alma anima o nosso corpo. Mas a gente é feito da mesma coisa. Então, partindo disso, tudo emite energia. Então, tudo se torna vivo. Vocês já pararam para pensar também que tudo que tem na nossa casa veio da natureza? O tijolo da casa veio do barro, os ferros vieram da natureza, os ferros que fazem as fundações, o próprio móvel veio da madeira, que é da natureza. Então, tudo emite energia. E essa emissão pode ser positiva ou negativa, dependendo do que acontece ali. Claro. Se é uma casa onde tem muitas brigas, muito desentendimento, muitas discussões, a casa vai vibrar muitas discussões e a sua vida vai travar, vai ser uma coisa de ruim. Você vai começar a ter problema no trabalho, de dinheiro, vai ser assim um caos. Então, por isso que a gente precisa tratar muito bem a nossa casa, porque ela vai devolver isso de volta pra gente. Eu sou fruto do meu trabalho, Paulo. Sim. Eu mudei a minha vida porque eu comecei a trazer a arquitetura energética e a terapia dos ambientes para dentro do meu trabalho e da minha vida. Sim. Então, isso é muito Olha, interessante. Kelly, uma pergunta que vou vendo aqui. Sim, a própria energia da casa, quando está negativa, também pode atrair os obsessores.
Com certeza. Com certeza. O que eu pego de casa com o obsessor, vocês não têm noção. E é muito sério isso, gente, porque Pois, as pessoas acham que fazer um trabalho energético é só girar um pêndulo e tá tudo certo. Não. Você precisa ter muita responsabilidade. pois. Você tá trabalhando com a energia da casa das pessoas, que vai ressoar nas pessoas. Isso é muito sério. Ok. E te digo Sim, sim, outra sim, coisa, sim. segunda coisa. Quando tem um espírito obsessor no local ou alguma influência espiritual, e eu dou o comando para tirar ela do local, existe uma grande possibilidade delas virem atrás de mim depois. Então é Pois. quando eu Sim, sofro os sim, sim, ataques sim, sim. energéticos. Dá, também tens de proteger e fazer muitas limpezas, não é? Porque, para não ficares absorvida por essas energias. Sim. Sim, sim, Então a sim. gente também está Diz uma coisa, falando, Carla, tu quando a tu gente também encontras está falando esses de obsessores, como tu integridade dizes, física, sim, saúde da minha casa e tudo mais. claro, sim. Ia-te perguntar, quando tu te percebes que essas casas têm lá espíritos obsessores, não é? Tu vês eles, ou tu sentes, ou é na mesa que diz, como é que tu trabalhas nesse aspecto? A mesa me fala, mas eu também sinto. E também, quando eu Sim, tô em conexão, às vezes pode se apresentar para mim na minha tela mental. ok, ok, ok. Sim. Encontras muitos casos desses nas casas, não? Muitas vezes pessoas que já faleceram, que viviam lá nas casas e que se sentem donos das casas, não é? Sim. Exatamente, Gente, se ok. alguém morreu na sua casa, é obrigatório você fazer um trabalho energético. Porque às vezes não é nem Ok. o espírito é ruim, não é isso. Mas Sim, a pessoa não. O espírito ele não entende que ele foi para outro plano e ele se sim, sente sim. rejeitado pelos próprios familiares porque ninguém fala com ele, ninguém olha para ele e ele começa a atrapalhar a vida dessas pessoas. Então, isso é Exato. muito importante. E falando no Sim, âmbito da própria Europa, Portugal, Espanha, França, onde tiveram guerras, onde tiveram muitos casos nesse sentido, em exato. alguns pontos específicos tem uma energia um pouco mais pesada devido à própria história, é muito Claro. importante fazer esse trabalho. Ok, ok. Olha, Kel, diz-me também, portanto, nós sempre ouvimos dizer que ter coisas velhas que não usamos em casa também é muito mau energeticamente. Porquê? Tudo que a gente não usa, tudo que tá velho ou quebrado, se torna energia estagnada e também vai atrapalhar, vai travar a nossa vida. Ok. Então, essa é uma ótima dica aí pro pessoal de casa. Acabou a live, gente. Ó, pega a gaveta do guarda-roupa, tudo que não serve mais, tudo que você não usa há muito tempo, tudo que tá rasgado, sabe? Aqueles pijamas velho, meia furada, joga fora. O que tiver Sim, em bom estado faz doação. ok. Isso Pode falar. faz-me lembrar também aquelas pessoas que têm muito apego às coisas materiais e a pequenas coisas que guardam como recordação de há muitos anos, não é? E que gostam até às vezes de fazer coleção. Isso também não é muito bom, se calhar, não é? É, tudo que é demais, tudo que é em excesso, fala de uma falta que você tem aqui dentro, Ok. certo? Então, tudo que tá em excesso fora é porque tá faltando aqui dentro. Existem muitas pessoas que têm muito apego e querem ter muito tudo, né? Querem ter, sei lá, de um mesmo objeto tem vários. Sim, sim, Isso tá sim. falando de falta que ela tem aqui dentro. Ok. Pessoas que guardam muito, normalmente elas têm uma energia de escassez muito grande, porque elas começam a acumular, a guardar por medo de faltar. E isso tá falando que elas têm escassez dentro dela. Sim, 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 sim. Então é até importante ressaltar, Paulo, que quando eu faço a terapia dos ambientes, ou mesmo um projeto de arquitetura energético, que quando eu faço um projeto de interiores e tal, eu trago conceitos energéticos já na concepção do Sim, projeto, então ele se torna diferenciado de outros arquitetos. Eu sempre indico para o cliente fazer a terapia pessoal, pois porque é isso. anda lado a lado. Estava a pensar nisso também. A pessoa também tem que se tratar, senão depois a pessoa vai poluir a casa, não é mesmo, não é? Exato. Ok. Anda lado a lado. Sim, sim. Diz-me Então,
uma coisa, Kelly, portanto, tu és mesmo arquiteta, tu quando vais fazer uma casa ou qualquer coisa, tu no teu projeto já constróis a casa mesmo, não és aquela, não és decoradora só, não é? Há aquelas que vão lá como decoradoras e trocam as coisas, mas tu não, tu quando fazes o projeto já fazes as paredes e a própria casa de maneira que as energias já consigam sempre fluir bem, não é? Isso é muito Sim, interessante, isso é sim. muito interessante, sim. Eu faço projetos, modéstia à parte, muito bonitos, né? Um projeto de arquitetura energética, ele não é um projeto feio, não é aquele projeto com cara de riponga, man baby, não é isso. É um projeto muito bonito, claro, que leva em consideração os gostos do cliente, as necessidades do cliente e Sim, todo o detalhamento necessário para a obra ser bem executada. Todos os ok. desenhos que precisam, isso é normal, tá? Mas, Sim, claro, eu trago conceitos para o projeto que outros arquitetos eles não sabem claro, claro, e claro. fazem maior diferença na vida de um cliente. Sim, sim. Recentemente eu fiz um projeto aí no Porto de um barzinho de vinhos. Inaugurou, acho que fazem uns 15 dias. E ficou super bonitinho, com esses conceitos também. Claro, 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 claro. Ah, e as casas, por exemplo, hoje em dia, quando são construídas normalmente, ou tu és arquiteta, não é? No básico das casas, nesses chapéus que a gente vê a construir como grandes caixotes, como a gente chama, não é? De habitação, aí as coisas não são levadas em conta, pois não? Como é que eu ia dizer, algumas coisas na casa, na sua estrutura que fazem mal, por exemplo, que acumulam energias mais, tipo, os cantos da casa, alguns sítios da casa, algumas divisões onde as energias são mais densas. A casa de banho, ela por si só, ela tem uma energia um pouco mais densa pela função que ela Sim, tem, sim, né? Que sim, é de sim, liberação das energias mais densas do nosso corpo. Tudo que a gente não precisa, a gente descarrega na casa de banho, sim, sim, né? sim, Então, por exemplo, quando eu faço o projeto de uma casa de 2 pavimentos, de um sobrado, sim. eu nunca coloco o banheiro do andar de cima em cima da sala de jantar. Ok. Por quê? Você Sim, está sim, jogando toda a energia ruim para um símbolo de prosperidade da casa. ok. Ok. A sala de jantar é a zona da prosperidade, porque é onde é que a família se reúne, se alimenta e conversa. Exatamente. Tem coisa mais próspera que você fazer um jantar, um almoço e dividir a comida com outra pessoa? Não, Sim, isso é um ato muito próspero, é um ato de muito amor, sim, né? sim. Abrir a porta Então, da por isso casa que é para você considerado, comer bem, não é? por isso que a mesa de jantar ela é considerada um símbolo de prosperidade e abundância de uma casa. Ok, muito interessante. E a sala, já agora? Podes falar um pouco das divisões? Tem muitas diferenças? A sala é sempre importante, se você tem a possibilidade, né, deixar os móveis na posição de comando, né? O que que é isso? O que é isso? Posição de comando é quando você está sentado no sofá, por exemplo, e tem visão de quem entra na sala. Ok, Não sim. está de costas para a Sim, porta sim, de sim. entrada, por exemplo. Sim, Quando um sofá fica de costas para a porta, além do seu inconsciente ficar ativo, porque ele se sente ameaçado, que não sabe quem vem sim, de sim. lá, né, e possa te atacar, é como se você também desse as costas para as oportunidades que possam chegar para você. Está a virar as costas à porta, onde é que chegam as coisas, Exato. pronto, à chegada das coisas, não é? Muito Sim. interessante. Então, isso é muito importante. Se você tem essa possibilidade de não ficar de costas para nenhuma porta de entrada, não fique, Ok, tá? sim. Na minha casa, é que agora eu tô reformando, então eu mudei isso. Mas a minha cama, ela ficava de costas para a porta, tá? Assim? Ok. E eu tinha feito outras curas para amenizar essa influência. Trabalhei com os espelhos e tal. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, Paulo, a diferença que eu vejo depois que eu coloquei a minha cama na posição de comando, Sim. o meu sono é outra coisa. Pois, Ficou muito melhor. E isso mesmo trabalhando as curas e tudo mais, né? exatamente. Então, essa parte da posição de comando é nunca estarmos virados de costas para a porta. No dormir, no Exato. sentar, quando estamos em casa. Mesmo,
Mas normalmente quando é um escritório também ficamos, não é? Porque normalmente as escriturais estão viradas contra a parede e nós ficamos sempre virados contra a parede. Não se deve fazer assim também? Sim. No caso do escritório, importante não ficar de costas para a porta de entrada. Se você ficar, tem um espelho na bancada, de forma com que você veja certinho a porta, tá? Ah, sim. E você fica de frente para a parede, mas na mesma parede que a porta de entrada, essa situação se torna um pouco melhor, Sim, tá? porque consegue apanhar a entrada, não é? O olho está sempre a Isso. ver, não é? E eu estou a perceber, e o espelho é para a pessoa deixar de sentir aquilo que tu falaste há bocado, que é aquele medo de estar sempre assim, não é? E só isso cria essa energia negativa, não é? Pode ser pouca, mas já começa ali a criar aquele coisa, que barulho é este? Uma pessoa está sempre a olhar para trás, não é? E parece que está Exato. completamente descansado, em paz. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Sim, sim, sim. Quais mais algumas técnicas? E outro ponto também no quarto do casal, por exemplo, tudo vai representar o casal, tá? Sim, Tudo vai representar o casal. ok. Então, é importante você não deixar objetos de gente falecida, fotos de filho, fotos de pessoas falecidas. Tudo no quarto do casal precisa falar única e exclusivamente sobre o casal. Você Ok. pode ter foto de filhos, santinhos, coisas religiosas em outros lugares, mas não no quarto do casal, porque interfere na energia do casal. Mas pode ter fotos do próprio casal. Pode do próprio casal, super positivo. Sim, estou a perceber. E essa é uma ótima reflexão para o pessoal que está em casa. Como que o quarto do casal, o seu quarto do casal tá? Porque ele tá falando sobre o seu relacionamento. Ok, sim. O seu relacionamento, ele tá bom? Ele tá bacana ou tá meio caidinho? A questão sexual também não tá rolando legal. O seu quarto vai falar isso. Ok. Se você tem roupa de cama rasgada, se a parede tá embolorada, tá trincada, esse tipo de coisa, entendeu? Sim, Faz sim. sentido pra você? Faz, com certeza que faz sentido, não é? Até se diz, não sei se contigo se é verdade, a casa quando tem uma falta de limpeza mesmo, não é? Que depois atrai mesmo muitos mosquitos e muitos bichinhos na casa, não é? Isso também é tudo muito negativo, não é? Sim, sim, com certeza. Esse surgimento de insetos indesejados, quando você tem uma casa suja e uma casa desorganizada, óbvio que eles vão aparecer, porque eles estão entrando em ressonância com aquela vibração mais baixa da desorganização e da sujeira. Claro, claro. Olha, Kelly, falámos agora de um quarto em casal, um quarto individual de uma pessoa também é quase o mesmo, não é? Não se deve ter as fotos dos filhos, vai dar a mesma coisa. Quando se vive sozinho. No quarto sozinho das Sim, crianças? Sim, também valem essas regras. E é importante também não ter muita cores muito fortes, para também não deixar as crianças muito agitadas. Ok. Esse tipo de coisa. Porque ao fim e ao cabo Né? também as cores também são uma terapia, não é? Não ouvi, desculpa, cortou. As cores também são uma terapia, não é? As cores também emitem vibrações, né? Emitem energias. No teu trabalho também usas muito, depois quando escolhes as cores também consoante as energias que sabes que elas têm para os ambientes. E as cores também, elas trabalham o efeito psíquico. Então, como que determinada cor vai trabalhar no meu psíquico? Ok, sim. Entendeu? Então é importante a gente pensar nisso o tempo inteiro. Gente, nós estamos sendo influenciadas pelos ambientes o tempo inteiro, de maneira positiva ou negativa. Desde a cor, desde os objetos,
os formatos. Sim. O cheiro, tudo, não é? E isso é um ponto muito interessante, porque nós pensamos sempre, não é? Pelo menos nós estamos aqui sempre a aprender, que estamos sempre preocupados com a influência do outro, não é? Nós que vivemos agora um pouco e conhecemos as energias e estamos sempre com cuidado, deixa ver a energia desta pessoa. Não me faz muito bem, mas esquecemos sempre dos ambientes, como tu estás a dizer, não é? Muitas vezes temos que trabalhar neles, temos que entrar neles, na nossa própria casa e pensamos que está tudo bem, mas não, porque esses ambientes também que carregam energias também nos afetam, não é? Sim, claro, completamente. Claro, claro. Olha, Kelly, sobre por exemplo, ter fotografias de entes falecidos em casa, pessoas que já partiram. Certo. Pode ter, mas eu indico que você guarde essas fotografias numa caixa vermelha, Ok, tá? O vermelho, ele segura a energia. ok. Então, quando você coloca dentro, de uma caixa vermelha, todas as energias daqueles entes falecidos vão ficar ali dentro. Ok. Eu já falo nisto porque falo naquelas que são mesmo em moldura, sabes? Que põem em cima dos móveizinhos e às vezes tem lá muitas pessoas que já faleceram lá em cima do móvel e que a cara à mostra, não é? Visíveis em cima dos móveis. E não se deve fazer, se calhar. Eu prefiro não. Claro, claro, Eu claro. prefiro não, mas aí também, Paulo, vai muito do sentir da pessoa, É isso que eu tá? tinha de dizer, não é? Porque muitas se agarram àquilo, mas também pode ser mau, não, Kelly? Quando a pessoa também está sempre todos os dias ali a ver aquela foto, está sempre a relembrar também a mágoa, não é todos os casos, mas pode, Exatamente. é mais difícil conviver com a coisa, não é? Se calhar, mas é como tu dizes, é a opção de cada um e daquilo que cada um precisa, não é? Para si, Exatamente. não é? Exatamente. Então, imagina, uma pessoa recém-falecida e você ainda está muito machucada, passa ali o tempo inteiro, você fica vendo o retrato dessa pessoa e imagine para você reviver o tempo inteiro aquela situação e tudo mais. Então, eu, Kelly, prefiro deixar numa caixa vermelha, Sim, tá? sim, sim. De tempos em tempos podemos lá ir e revê-las, não é? E lembrar essas pessoas, não é? A Sim, Diana estava aqui, a Diana, para quem quiser depois, a Kelly tem uma conta aqui no TikTok, não é? Ela podem sim. seguir a Kelly aqui no TikTok e contactá-la depois no privado para qualquer um trabalho, como ela já disse, ela trabalha à distância, ela não precisa deslocar a Portugal para fazer um trabalho de Feng Shui em Lisboa, por exemplo, não é? Sim, sim. Ok. Diana, eu posso fazer para você, tá? E a remodelação da loja da sua mãe. Sim. Tranquilo. E dá para fazer 100% à distância. Eu não sei se você estava aqui é, desde o começo da live, mas eu acabei de entregar um projeto de um barzinho de Foi? vinhos no Sim. Porto. E eu fiz tudo 100% à distância, tanto o projeto quanto a terapia dos ambientes, tá? Ok, ok. Muito bom. Inclusive, se vocês quiserem anotar o número do WhatsApp do meu escritório, eu posso falar aqui também, não tem problema. Sim, sim. Podes falar. E se a minha moderadora que está aí conseguisse captar o número e depois ir passando aqui na relagem também seria interessante. Vamos ver se ela consegue. Uhum. Mais 55, né, que é o código do Brasil, 15 9 9747 0211. Esse é o Yeah. código, esse é o WhatsApp do meu escritório, tá? Ok, no escritório mesmo. Mas de qualquer das formas podem sempre, porque a Kelly também regularmente vem ao TikTok, né, à sua conta e vai ver o que se passa e com certeza que vai entrar em contato depois, não é? Ok. Sim, sim. Kelly, nos teus projetos de arquitetura, tudo isto engloba, como tu disseste, não é só casas familiares, também pode englobar grandes superfícies, shoppings e qualquer casa, não é? Tudo isso tem a sua energia a trabalhar, não é? Sim, eu já fiz a terapia de ambientes em shopping aqui no Brasil, por exemplo. Já Sim, fiz em sim, fábrica. sim. Podes Não repetir o número, tem. Kelly, faz favor. Podes repetir o número mais uma vez para a moderadora apanhar. Vamos lá. Mais 55 15 9 9747 0211. Obrigado. E é legal também falar, Paulo, que, por exemplo, a terapia dos ambientes você pode fazer não só em qualquer ambiente, mas também em qualquer estágio que o ambiente esteja. Por exemplo, se for só o terreno, se estiver construindo,
Se Ok. acabaram de entregar o empreendimento, mas ainda não morou ninguém, ou se já teve moradores anteriores, se é uma casa alugada, tudo Sim, isso tem indicação para sim. fazer a terapia dos ambientes, Ok. tá? E Por quê? Vamos lá. diz, eu já Terreno. pergunto. Sim, Ah, por que que eu vou fazer a terapia dos ambientes num terreno, sendo que nunca teve nada lá? Tudo bem, nunca teve construção, mas você não sim. sabe se ali foi um cemitério indígena, se ali mataram alguém, se Houve fizeram um guerras ali espaço de naqueles magia campos. negra, Sim, sabe? Você não sim, sabe. pois. Aí, se é uma casa que está ainda em construção, melhor ainda, porque a gente Pois, pode trabalhar algumas coisas pontuais, a gente pode colocar cristal na fundação da casa. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer. ok. Casa alugada ou algum imóvel alugado. Aí é obrigação de você fazer, Paulo, porque outras pessoas já moraram lá, todo mundo que passa Exato. pelo imóvel deixa um sentimento, uma sensação, uma energia. Então você Sim, não sabe como que foi a vida do antigo morador. Se era uma vida próspera ou se era uma vida de escassez. Você vai querer isso para você? Então você pois, tem que limpar sim. Por mais claro. que o imóvel não seja seu. Ele é seu naquele momento, enquanto você estiver lá, Sim. né? Kelly, é muito pior ainda quando são casas alugadas já mobiladas, não é? Em que a gente depois vai Sim. usar as camas e os colchões de outras pessoas que lá dormiram. Isso aí então, Ainda mais as camas, que tem a pois, nossa energia, assim, muito sim, abundante, porque a gente passa muito tempo lá, né, dormindo. sim. E mesmo a energia sexual, não é? Também, na cama, tudo isso, Tudo, não é? E a gente, pronto, tudo. lá está. Fala-nos um pouco que a gente, claro, quando vai para um hotel, não é? Passar umas férias ou 2 ou 3 dias, a gente não vai mudar o quarto todo, não é? Mas mesmo nos hotéis, a gente pode dar um jeitinho quando lá chega, não? Nos objetos, trocar qualquer coisa, não é? Sim. Quando eu fico hospedada em hotel ou Airbnb, e tem espelho refletindo a cama, se eu tenho a possibilidade de tirar, eu tiro Ok, enquanto eu vou dormir, tá? ok. Eu sempre ando com cristais na minha bolsa. E quando eu vou viajar para algum lugar aqui no Brasil, né? Porque quando vai viajar para fora é muito ruim ficar levando um monte de coisa, né? Mas Sim, eu sim, sempre levo um spray energético tipo esse, né? sim. Que ele ajuda a trabalhar a energia do ambiente também, tá? Também, aromaterapia, não é? Aromaterapia também? Isso. Ok, Então também. ajuda a dar uma limpada. Uhum, uhum. Kelly, fala-nos um bocadinho então como é que mais algumas coisas na casa, como tu falaste agora, por exemplo, do espelho que não devemos ter virado para a cama, então. Sim, Ok. sim. Não devemos virar ter um espelho virado para a cama. O espelho, você pode ter espelho no quarto, tá, gente? Mas não deixa o espelho te refletir dormindo, tá? Porque Ok. o espelho ele sempre vai duplicar aquilo que ele tá vendo, digamos assim. Então, se Sim, você vai dormir cansada, preocupada, exausta, ele vai duplicar essa energia, tá? Então, vai ser um pouco mais desafiador para você sair desse padrão vibracional. sim, Também tem o fato de que os portais, eles são, os espelhos, eles são portais dimensionais, né? sim. Então, existem magos que trabalham enviando energias negativas para você pelo espelho. Ok, Então, vai acredito, te sim, pegar no momento mais vulnerável, que é quando você sim, está sim. dormindo. Claro. E pronto, isto tudo existe, não é? Olha, aquela há bocado falaste do spray que eu falei da aromaterapia. Esse que tu tens aí, é o que é que podemos usar para fazer spray? Tipo com lavandas, ervas, não sei. Esse daqui é um spray que eu já comprei pronto, que ele é feito com apometria quântica. Então, existe todo um processo, né? Claro. Nessa indústria aqui que eles fazem, que é a Sim. Soul-terapias Não, isto não é fácil de integrativas. encontrar, pois não? Aqui no Brasil, eu não sei como que faz para mandar para fora, Sim, mas talvez para a internet, não é? Para um site na é internet. É. internet. Ok. O nome dessa marca é Soul de alma, né? Terapias integrativas, Soul tá? terapias integrativas. Ok. Soul. Agora você pode fazer você mesmo fazer na tua casa. Aí em Portugal tem uma planta chamada jasmim manga. Penso que sim. Jasmim, pelo menos, eu também não sei muito, mas acho que sim.
Jasmim manga é como se fosse uma árvore que dá umas flores ou brancas ou amarelas, tá? Ok, sim, Essas flores, elas têm um padrão vibracional muito elevado. Então, o que que você pode fazer? Você pode colher algumas dessas flores que já caíram, né? sim, Fazer um macerar com a mão, colocando intenção, né, de limpeza e tudo mais. sim, sim. E você faz um spray desse com álcool de cereais. Coloca álcool de cereais e as pétalas Ok, sim, das plantas. Isso também ajuda a elevar a frequência vibracional do espaço. ok. Olha, Kelly, também eu já ouvi falar algumas vezes eu chamo-lhe mesinhas. As mesinhas são aquelas coisas que a gente faz na casa para atrair a sorte, como o soprar a canela à porta de casa no primeiro dia do mês, não é? Sim. Sim, podes-me dar algumas dicas dessas que lembras agora para as pessoas que puderem usar na casa? Aqui a gente chama de superstição. Superstições, sim, a gente chama as mesinhas. Eu chamo mesinhas, que é as coisas para dar sorte e para correr bem e pronto, esses rituais. Essa de soprar canela eu gosto. Eu faço particularmente, mas eu sempre faço. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... acho que não tenho aqui. Uma pirita. Não. Ó, você pode usar ou a pirita ou o citrino, que é esse cristal aqui da prosperidade, tá? Ok, Então eu coloco 7 pitadas de canela na mão, coloco o cristal em cima e eu sopro todo primeiro dia do mês. Eu fico fora, soprando para dentro da casa, sim, né? Na sim, porta de sim, entrada. sim. Então eu sempre falo que a prosperidade entre no lar, enfim. Palavras do coração, tá, gente? Também não tem uma receitinha, tá? Claro, claro. A emoção e o sentimento é que vai criar mais ou menos, não é? Quanto mais emoção, quanto mais acreditarmos, mais vai criar, não é? Exato. Eu gosto muito de acender incenso toda sexta-feira, tá? Incenso natural. Aqui, ó. Esse daqui eu mesmo fiz com as ervas do meu quintal, Ok. tá? Então tem alecrim, tem. Gente, como que é o nome disso aqui? Esqueci. Peraí, tá na ponta da língua aqui. Mas... gente, esqueci. Capim-cidreira. Isso aqui, Está ó. bem cidreira, cidreira, sim. Tá? Então, o que que você faz? Você pode pegar um raminho de alecrim, arruda, espera secar, né, para ele ficar assim, sequinho, junta tudo com um barbante e queima, vai passando na casa, fazendo movimentos circulares e vai intuindo que tudo que não estiver vibrando no amor seja transmutado, Ok. tá? Esses incensos, gente, eles são ótimos para ajudar a manter a frequência do lar elevada. Então, você Ok. faz a terapia dos ambientes para trabalhar bem profundamente e depois você vai mantendo com isso, né? Sim, 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 sim. E também, como dissemos há pouco, também a própria pessoa, não é? Porque muitas vezes é ela depois que vai poluir a casa, não é? Isto é um bocadinho Exato. como nós aprendemos já aqui quando vamos fazer uma limpeza energética ou um passo espiritual, não é? Se a gente sai de lá e ele depois continua a ter a mesma atitude negativa, a gente vamos ficar novamente doentes e carregados de energias negativas, não é? Temos de estar sempre a limpar. Mas se nós conseguirmos controlar os nossos pensamentos e a nossa maneira de agir, se calhar não precisávamos de tanta limpeza porque já não criávamos tanta energia negativa, não é? Sim. E tem muitas pessoas, tem muitos clientes que me procuram porque estão com questões financeiras, né? Trabalho tá travado, dinheiro tá travado. Dinheiro também é uma energia, tá, gente? Ele tem essa forma física da nota do dinheiro, mas é uma energia. Ele só vai chegar à medida com que você estiver aberto para receber, tá? Pois. Então, os meus clientes que têm esse tipo de problema, por exemplo, eu já peguei um caso que eu fui lá, trabalhei tudo na casa dele relacionado a essas questões, foi muito profundo e tal. Mandei essa pessoa para terapia e na terapia ele descobriu que ele tinha feito voto de pobreza em outra vida. Pois, estou a perceber. Então, assim, mesmo eu fazendo todo o meu trabalho, o dinheiro ia custar para chegar para ele, porque ele já tinha feito esse voto, esse pacto de pobreza, entendeu? E tirá-lo depois. Isso foi encerrado e a vida dele voltou a andar assim de um jeito muito, muito bom, assim, sabe?
Por Então, isso é que, por isso é que tu estás a dizer que, pronto, a própria pessoa também tem que ser tratada, também tem que se limpar, que é para tudo, senão não dá. exatamente. Eu Ok. sempre trago a consciência que existe uma parcela que é do cliente, que é do meu cliente. Eu não posso interferir na jornada dele, Paulo. Como é que eu vou Sim, encerrar esse pacto por ele? Eu não posso. Eu não claro. posso e nem quero. Ele tem que fazer o que é dele sozinho, Sim, entendeu? sim, 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 sim. Cada um trazendo aí autorresponsabilidade. Claro, porque normalmente também, Kelly, se não me engano, não é? As pessoas que te contactam para fazeres uma terapia no ambiente também são pessoas já um pouco espiritualizadas, não é? Porque Sim, já estão dentro destes assuntos também e por isso é que te chamam, não é? sim. Sim. Olha, As pessoas já têm um nível de consciência um pouco maior. claro, claro. Kelly, fala-nos um pouco dos cristais, se puderes também, estás muito ligado aos cristais e como é que eles podem influenciar na casa também, porque é que eles fazem o bem à casa, em que sítios, se calhar, que a gente tem que metê-los, que tipos de cristais são bons para certas divisões ou para tratar certas energias. Tá, os cristais, eles, dependendo de cada tipo de cristal, eles vão trabalhar uma energia específica, tá? Sim, sim. Então, na tua casa, deixa eu pegar um aqui. Se você não tem nenhum cristal, o que é assim, é básico para você ter na sua casa é uma drusa de ametista. Uma drusa de ametista. Essa daqui ela tem um formato de coração, gente, mas pode ser o formato natural, tá? Sim. Essa pedra, esse cristal, ele é muito incrível para trabalhar ambientes. Por quê? Cada pontinha dele solta um raio de energia. Então Ok. ele é muito forte. Sim. Cada E vai para pontinha várias dessa vai direções, soltando um não é? E raio vai para várias direções. que é diferente dessa daqui, que também é uma ametista, mas ela solta só um raio energético. Estou a Então ela é perceber. mais usada para trabalhar a nossa energia, Ok. entendeu? Sim, 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 sim. Então essa daqui é mara para ambiente, maravilhosa, E algum tá? sítio que tem que se pôr esses cristais? Na sala, no corredor, na entrada da casa? Onde é que será melhor? Eu gosto de colocar a ametista na sala, drusa de ametista assim na sala, tá? Sim. Na porta da sala, deixa eu pegar aqui também. Eu gosto de colocar turmalina negra. Turmalina negra, sim. Eu Conheço. coloco uma em cada lado da porta de entrada para fazer um portal de proteção, Ok. tá? E, em Lembrando, cima do gente, canto ou no chão não, pois não, assim em cima do móvel, se calhar. pode ser, se você tem dois vasos, você pode colocar dentro do vaso, você pode colocar com fita dupla face e colar em cima, em cada Assim, lado da porta. no canto. Ok, 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 sim. Lembrando que os meus clientes da terapia dos ambientes recebem um kit de cristais, Ah, ok. tá? Ok. Então eu mando para todo lugar do mundo. Tudo isso que eu tô falando aqui, meus clientes mandam. Os dois Estou a da perceber. porta. Eu mando também as ametistas para trabalhar a energia do banheiro, para Sim, sim, transmutar as energias densas, sim, tá? sim, sim. Algum cuidado, algum cristal especial mais para tratar ali as energias densas da casa de banho? Alguma coisa à porta, sem ser assim, mais alguma coisa? Eu gosto de trabalhar com ametista no banheiro, porque a principal característica dela é transmutar as energias densas. E no Pode ser? banheiro a gente tem muita energia densa, Sim, sim, né? sim, entendes. Uhum. E, Então eu e para gosto usar no muito. quarto para dormir, para usar no quarto para dormir, com algum que faça bem, especialmente quando estamos a descansar, que nos ajuda a descansar melhor. Tá. A ametista, ela ajuda no sono, então eu gosto, tá? Eu gosto também do quartzo azul para deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo. Ele trabalha essas questões, tá? Se você tem um parceiro ou uma parceira e quer trabalhar os impulsos e os instintos sexuais, a jaspe vermelha é ótima para isso, tá? De repente, aquele casal que já não tá mais tão alinhado e precisa reacender todas as Sim, questões sexuais, a jaspe é ótima, tá? ok, ok. Que mais? Sim, uhum. Para o home office ou para sua mesa de trabalho no seu escritório. Sim, Citrino, prosperidade. sim, citrinos. Turmalina, proteção, né? Que a gente sabe que tem muita gente invejosa no trabalho. Sim, E pirita, que eu não tenho aqui. A pirita ela vai trabalhar a energia do dinheiro,
Ok. Estavam aqui a escrever na viagem agora à pirita. Estava aqui a ler. Isso, então a perita é ótima para trabalhar essas questões Eh, financeiras, tá? no ambiente, tem alguma implicância, faz bem ou mal, nós acendemos velas dentro de casa? Eu acendo vela dentro de casa, mas eu não acendo vela à toa, tá? Ok. Quando eu acendo uma vela, eu coloco uma intenção nessa vela. Olha, estou acendendo essa vela para tal pessoa ou para tal entidade, para tal consciência. Porque quando você começa a acender muita vela sem propósito, começa também a atrair espíritos Pois, pela energia da vela, sim, 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 é isso que eu estava a te tá? dizer, não é? Ou mesmo a gente estar a acender uma vela para uma pessoa que já faleceu, não sei se será bom ou mau em casa, porque pode atrair a pessoa, não é? Pode dar entrada. Eu tenho um altar que a gente chama de boveda, é um altar de bruxa, né, digamos assim. Sim, E a gente chama esse altar de boveda. Então, nesse altar, que fica na minha área da espiritualidade, eu tenho fotos dos meus entes. Por isso que eu falo, tudo precisa ter um lugar específico, sim, né? para reunir as energias lá, para ficar. Só que, vejam, gente, eu já estudo isso há muito tempo, então eu sei lidar com essas energias, tá? É importante Claro. trazer essa consciência. Nesse altar, eu tenho as minhas velas que eu acendo e dedico à minha ancestralidade, a de repente alguma entidade, algum anjo, alguma coisa nesse sentido, Sim, né? sim, sim. Mas eu tenho um lugar específico e na minha casa existem camadas de proteção também, né? Porque eu já sei fazer isso e faço isso há muito tempo. Sim, 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 sim. Vai consolidando um trabalho, não é? Vai criando aquela Isso, proteção mais forte, não é? isso. Kelly, para a pessoa que, pronto, não tem muitas posses, como tu disseste, que a casa também não dá para mexer muito e que a pessoa não consegue criar essa conexão com o Feng Shui, não é? Para remodelar a casa toda, o que era o mais importante da gente poder fazer em casa, duas ou três coisas que realmente seriam mesmo muito importantes de se fazer em casa. Limpeza e organização. Ok, Tirar coisas acumuladas. Essas sim, são três coisas primordiais. ok, São três lições de casas que eu passo para os meus clientes também. sim. Isso é muito importante, Paulo, mais do que as pessoas imaginam. Claro, limpar a Porque casa, o normal da limpeza, não é? Limpar normal, a casa bem limpa, mandar fora as coisas velhas e organizar as coisas em casa, não é? exato. Sim, cada coisa ter o seu sítio também é importante, não é? Porque às vezes a gente andamos na casa de um lado para o outro e largamos a chave ali, e largamos o isqueiro ali, e largamos aquilo e depois está tudo fora do sítio. Também intervém depois com as energias todas. Se calhar não vale a pena estarmos a fazer um feng shui na casa, não é? E organizar tudo depois se não tivermos essa arrumação, não é? Sim. Isso é muito importante. Muito. Sim, Organização, limpeza e fazer essa triagem de objetos, de tudo que presta e não presta, claro. o que você joga fora ou o que você doa, né? Que a doação também é importante. Sim, 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 sim. E fazer esse movimento. Se as pessoas conseguissem enxergar as energias fluindo depois que você faz esse movimento, elas não acumulariam tanto. Pois, pois, pois. Eu estou a dizer isto porque pronto, nem toda a gente tem a hipótese, não é, de pagar a uma decoradora para vir remodelar a casa. E assim as pessoas podem, aos poucos, fazer o seu trabalho, sem gastar muito dinheiro, não é? Fazendo isto que eu disse agora, essas três coisas, e ele depois metendo o incenso de vez em quando, superando uma canela à porta de casa, pondo os cristais com o tempo ali e lá, já vai melhorar muito, não é? Eu acho que isso está ao alcance de cada um, não é? No Não meu estamos... perfil, tanto aqui quanto da rede vizinha, eu não vou falar para não Sim, perder o sim, sim, engajamento aqui claro, da live, claro. mas vocês sabem qual rede vizinha eu estou falando, né? Sim, 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 sim. Aqui e lá eu sempre posto, é que lá eu tenho bem mais seguidores do que aqui. Sim, sim, sim. Eu sempre posto mantras e coisas para você atrair para sua vida. Então, Claro. quem não tem condições pode fazer uma maratona de vídeo no meu perfil que tem coisa para você destravar a sua vida, tem mantra para você trabalhar a energia do dinheiro, Sim. tem tudo coisa autoral. Ok. Então, quem não tem essa possibilidade de me contratar, por exemplo, vai Claro. fazendo aos poucos
todos esses passo a passo e esses vídeos que eu tenho no perfil vai fazendo. Tem um ancoramento de São Miguel Arcanjo que ele é muito forte. Muito forte. Tá lá no meu perfil também, para você fazer 21 dias. Ok. Então, Ok. Sim. é uma dica assim, mara. Ok. Olha, em respeito a plantas, por exemplo, não é? Também tem essa energia e as plantas também influem muito na casa. Fala-nos um bocadinho sobre plantas, onde devemos tê-las, não é? Quais tipos de plantas fazem bem para cada divisão? Se souberes nos dizer, era bom. Plantas, gosto muito da espada de São Jorge, ela tem uma energia de proteção muito forte, né? Só que eu gosto dela da porta para fora, tá? Porque a energia dela, a frequência dela é alta e também o próprio formato dela, que é de uma espada, né? Para o nosso inconsciente é um pouco agressivo, então por isso da porta para fora, tá? Da porta da casa mesmo. Isso, da porta da casa. Ela pode ficar do lado da porta, do lado de fora, tá? Sim, na entrada. Sim. Eu gosto muito da Zamioculca. Não sei se vocês têm ela aí. Nunca ouvi falar nem o nome. Como me disseste? Não. É com Z. Zamioculca. Zamioculca, não. Se calhar com outro nome. Podemos ter cá com outro nome, se calhar, não é? Mas eu não. Pode ser. Sim, Mas procurem. Ela é uma planta maravilhosa. Ela ajuda a trabalhar as energias também. Eu gosto de deixar ela no banheiro, por exemplo. Aqui em casa eu tenho nos 2 banheiros. Tá? Ok. Gosto muito do lírio da paz para trabalhar a energia da fartura, da própria paz, né? Da comunhão. Tem uma planta aqui no Brasil chamada dólar. Eu não sei se tem aí também. Uma planta ótima para trabalhar a energia das finanças, para deixar no home office, na sua mesa de trabalho, por exemplo. Ótima para trabalhar essas questões, né? Alguma planta que não se deva ter em casa? Não, pois não. Eu não indico espada de São Jorge e lança de algum pelo formato. Sim, como disseste, pode ser da fora de casa, não é? Que é para da porta para fora, ótima. Sim. Mas pelo que eu me lembro, assim, não me vem nenhuma que, nossa, prejudicial, sabe? Claro. Olha, eu gostava de saber a tua opinião, por exemplo, que hoje em dia, não é? Nas grandes cidades, vivemos nesses apartamentos, falámos nessas caixas, não é? Com muitos vizinhos, tudo muito apertado. Isso também, energeticamente, também nos influencia muito na vida, não é? Porque conseguimos também captar as energias de quem vive por baixo e quem vive por cima e tudo isso. Muitas vezes tivemos a nossa casa toda organizada, mas se os vizinhos à nossa volta estiver tudo desorganizado, a gente também tem muita dificuldade em levar a vida para a frente, se calhar. Sim. Energia de vizinho é complicada mesmo. Ainda mais morando em apartamento, porque como você falou, tá tudo muito próximo, né? Nas laterais, em cima e embaixo. Sim. Isso entra também no meu diagnóstico do entorno. Eu sempre pergunto dos vizinhos e tudo mais, se tem alguém que é meio problemático, que briga muito, ou que tem vícios, né? Que é acumulador. Eu sempre pergunto isso, porque, de fato, interfere de maneira negativa. Mas entendo o seguinte, Paulo, quando eu finalizo o processo da terapia dos ambientes, é como se criasse uma bola de luz em volta do imóvel. Uma proteção. E essa proteção, ela se permanece ativa em torno de 1 ano. Depois é importante fazer a manutenção do trabalho, como qualquer outra terapia, gente. Você não vai fazer uma sessão só, né? Não é mágica. Queria eu girar a varinha do Harry Potter e resolver sua vida, mas eu não tenho esse poder, né? Claro. Então, quando você faz essa bola de proteção, algumas energias ficam muito mais difíceis de penetrar. Claro. Por um tempo. Sim. Isso é mesmo então, também. Ajuda muito. Mesmo nós próprios, quando saímos de casa, não é? Devemos fazer uma oração de proteção também, porque também essas energias, não é? Para nos proteger, não é? Diferente dos ambientes e das casas, não é? Sim, eu sempre faço ancoramento de proteção de São Miguel Arcanjo, que é muito forte. Eu sempre fecho o meu campo energético quando eu vou sair de casa. Tem alguns rituais que você vai fazendo que também te ajudam muito. Ok. Uma coisa que eu quero falar agora, que eu acho que, na minha opinião, é das piores coisas que a gente pode ter em casa. Mas é uma coisa que toda a gente tem em casa e ninguém consegue deixar de ter.
que é a TV. O que é que tu vês a TV como energia a fazer na casa? Eu acho que pior do que TV é o celular. Pois, sim. E a gente não vive mais sem, né? A gente Claro, só se claro. voltar na época dos homens das cavernas, mas não tem como Sim, virar as costas para a tecnologia hoje em dia, né? claro, claro, claro. Mas além de toda a questão de radiofrequência e eletromagnetismo que esses aparelhos emitem, Claro. TV, computador, Sim, sim. celular, micro-ondas, Sim, secador de cabelo, tudo isso emite essas energias que são nocivas para o nosso corpo e para o ambiente. claro. Mas tem um ponto também que muito poucas pessoas falam sobre isso, que é o celular, a Sim. TV e o computador, essas telas, elas são portais também, Ah, sim, como aos espelhos também, não é? como os Ok. espelhos. Entrada na Então, casa. pelo celular, por exemplo, que a gente está conectada com as redes sociais e tal, a gente recebe muito ataque psíquico, gente. Vocês não têm noção. E Claro. quanto mais você fica famoso na internet, mais recebe ataque, porque as pessoas querem ter sua vida sem saber o que aconteceu na sua vida para você chegar lá. É verdade, é. A gente Por sabe exemplo, aqui. Diz, por exemplo. eu, antes de ter esses resultados, quando eu era adolescente, eu entregava panfleto em época de campanha eleitoral para ter R$ 50 em casa para ter o que comer, entendeu? Sim, Então sim, já passei dificuldades. claro. Hoje em dia, claro, minha vida tá muito diferente. Mas as pessoas às vezes querem ter uma vida que elas estão vendo. Você só vai postar na rede social o seu melhor. Você não vai postar quando você tá na pior. Lógico que não. Claro. Então é tudo muito Sim, fantasioso, né? a gente sabe disso, não é? A gente quer ter a vida do outro, mas não sabe o que é que o outro passou para conquistá-la, não é? E muitas vezes é como tu dizes, não é? Podem mostrar muita coisa boa, mas ter muita coisa má que não se sabe, não é? Como eu Exato. estava a dizer, mas eu falava-te em termos da televisão, porque penso que aquelas pessoas então que deixam a televisão ligada, que nem estão a ver, entendes? E que põem-se lá a dar notícias, no canal das notícias, por exemplo, aquilo é uma injeção de notícias negativas e aquilo também influencia a casa, não é? Só estar ali a trabalhar e a falar. Influencia a gente, o nosso estado vibracional e a casa também. Ok. Aqui tem um programa que só passa assim horror, assim, é gente que morreu, é polícia que matou não sei quem, Sim, sim. sabe aquelas notícias que você fala, gente, juro por Deus, tem alguém que assiste isso? E tem, Yeah, yeah. porque tá nessa vibração. A gente sei qual é, a gente tem aqui dois canais brasileiros, eles passam muito esses que é os tiros e os homicídios e as favelas e matou É isso. e é sempre, Tem aqui gente também que tem tudo. assiste isso, não me entra na cabeça. Claro, claro. Porque você entra na vibração do medo. Yeah, Entra... yeah. Lógico, gente, o Brasil é um país perigoso, Sim, mas sim, entenda que as coisas vão acontecer com você à medida com que você está vibrando em determinado padrão. exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu vejo isso um bocadinho como foi agora as doenças, não é? Que apareceram e tudo isso, quanto mais as pessoas falavam, quanto mais as pessoas têm medo, e eu via que eram essas pessoas é que apanhavam a doença. As pessoas que nessa altura que estava tudo fechado, que andavam para a rua descontraídas e nem pensavam na doença, não é? Essas pessoas não apanhavam, não sei porquê. Percebes? E eu reparei nisso, não é? E eu próprio também nunca apanhei, também nunca tive esses medos. Como eu vou dar esse exemplo que você trouxe, né? Aquele bichinho, né, Sim, que paralisou o toda a mundo. gente Também não sabe. vou falar para não perder o Claro, engajamento. claro. Então, naquela época onde surgiu o bichinho, eu comecei a assistir os jornais para entender o que estava acontecendo, né? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo e tal, aquela coisa, meu Deus, e agora e tal. E aí era todo dia, é tantos mortos, é tanta gente que foi, tanta não sei o que, tanto. Paulo, eu não colocava o pé para fora. Não tinha como eu ter contraído. E eu tava sentindo sintomas de quem tinha contraído aquilo. Pois, pois. Aí eu me caí, eu recebi um Sim, puxão de maluco. orelha da espiritualidade. E eles Pois. falaram, o que você tá fazendo? Sim, Eu era da parei minha. de assistir, eu falei, olha, eu realmente sinto muito quem se foi, mas chega, eu não quero mais saber quem foi, quem tá doente, quem tá no hospital.
não quero saber. Eu parei com isso Claro. e mudou completamente, porque eu saí daquele estado de medo, Sim, de sim, pânico. sim, sim. E os jornais daqui foram muito sacanas, porque eles queriam o tempo inteiro deixar você nesse estado vibracional de pânico, de terror, de medo. Nós vimos muito aqui, Kelly. Aqui também foi um pouco, não é? Mas a gente via no Brasil eles a abrirem covas na praia e as Muito, pessoas muito. mostravam covas, valas abertas e tudo, e aquilo era mesmo. Eu, no meu caso, antes disso acontecer, já tinha muito conhecimento acerca das teorias e tudo o que é possível e quem controla o mundo, e graças a Deus não sofri muito, percebes? E foi isso que tentei transmitir às pessoas, o que tu estás a dizer, para a pessoa não se meter à mesma vibração, na mesma frequência dessa doença, senão é infalível, não é? Eu tenho uma cunhada minha, tinha pavor daquelas pessoas que chegava à casa com os sacos das compras, despia-se à porta de casa, deixava a roupa toda de fora, tinha os máximos dos cuidados. Foi a primeira a apanhar e a única que apanhou, não é? Nós Nossa. mais compridos não apanhámos, não é? Deixa eu responder aqui a Diana, que ela fala o seguinte: peço desculpas, mas. Peraí, subiu o comentário. Mas ignorar o mal do mundo não ajuda a melhorar ainda em nada. Diana, é importante você ter consciência de que, claro, você faz parte de um sistema, né? A gente está no plano físico, a gente está vivendo em conjunto e a gente faz parte do mundo, certo? Sim. Não é questão de ignorar, é questão de você não querer fazer parte desse plano de manipulação. Sim, é como se observar de fora, sem se envolver. Exatamente. Então, assim, não é que eu tô desejando o mal ou Não. mostrando para o mundo, não é isso. É eu não fazer parte desse sistema. É você sair da Matrix. Exatamente. Entendeu? Não é? E não é ignorar, porque eu fiz muita ativação de energia, de frequência vibracional para as pessoas, e as pessoas nem sabem disso, quem recebeu, né? Claro. Então, fazer o bem também é importante. Por exemplo, aqui a gente teve recentemente os casos do Rio Grande do Sul, das cidades que ficaram inundadas, Sim. gente, foi olha, e ainda tá assim em algumas regiões, tá? Está. Eu também não sou de ficar falando muito, porque as pessoas podem interpretar de maneira errada, achando que eu quero me promover, em vez de incentivar as pessoas. Mas eu mandei um caminhão de coisas para o Rio Grande do Sul. Tudo que eu tirei da minha obra, porta, janela, piso, revestimento, tudo eu mandei para lá para reconstruir as casas lá. Mandei alimentos, água, remédio não, absorvente, fraldas, roupas, roupa de cachorro. Eu mandei um monte de doação, cobertor. Então, assim, foi um caminhão. Só da minha casa e da casa do meu pai foi um caminhão de coisas para lá. E a gente não ir lá cá e não fazemos publicidade dessas coisas, não é? Não temos essa necessidade de fazer publicidade, não é? Fazemos. Exatamente. Eu queria responder aqui a um comentário que tinham dito: todas as lives ficam gravadas e vão ser publicadas no YouTube. Depois, Kelly, também, quando quiseres mostrar lá a alguém, se quiseres rever ou partilhar, vai ficar lá no YouTube, na conta do Podcast Quântico, que estou a criar agora também, não é? Para depois, mais tarde, a gente conseguir fazer lá. Não é assim uma obrigação de ter que fazer lá, porque eu também gosto de fazer aqui, Kelly, porque também aqui, penso eu que ninguém faz este trabalho que eu estou a fazer aqui no TikTok, não é? Sim, e no YouTube, sim. E no YouTube também já há muitos, não é? Mas pronto, vamos ver. Eu queria chegar a muitos, e se eu conseguir fazer aqui e meter no YouTube e as pessoas depois ganhar lá muita visualização no YouTube, para mim já ficava muito feliz, porque eu acho que aqui temos uma grande falha, é essa, é que as lives não podem ficar publicadas aqui por completo no TikTok, não é? E como a gente sabe, as vidas são complicadas com os tempos, e eu queria mesmo que quanto mais pessoas vissem, melhor, não é? E tinha tido problemas aqui no TikTok por causa disso, já fiz aqui, vamos na live número 13, já fiz aqui lives muito interessantes, não é? Que não vou poder revê-las, nem eu, entendes? Mas pronto, é assim. Eu agora já vi que consigo pô-las no YouTube e consigo gravá-las através do TikTok e pronto, depois quem quiser pode acompanhá-las lá, não é? Kelly, há uma coisa que tenhas mais a dizer sobre o Feng Shui que não tenhas dito? Porque eu queria passar depois aqui um bocadinho também contigo uma parte de conversa mais sobre espiritualidade e do sentido da vida, naquilo que tu entendes, como és uma pessoa também muito espiritual e também vejo que fazes vídeos também, não só de Feng Shui, também sobre entidades obsessoras, espirituais, essas coisas todas. Gostava que a gente conversasse um bocadinho sobre isso.
e depois mais daqui a um bocadinho haveria então um pouco de tempo no fim da live para a gente ver aqui as perguntas dos espectadores que tenham, para a gente poder responder também. Está bem, Kelly? Sobre o Feng Shui, a terapia dos ambientes e a arquitetura energética, eu acredito que eu fiz um apanhado geral, né? Claro que essa live eu trouxe assim um apanhado geral, né? Para a gente bater um papo mais profundo, a gente precisa aí de dias para conversar, né? Porque realmente o assunto é profundo. Mas eu acredito que eu consegui passar o que era preciso, né? Como eu digo sempre, a minha intenção é essa, não é? Vires aqui, falares o que é o Feng Shui, como funciona, dares umas dicas e as pessoas vão usando aqui e acolá no que podem. Aquelas pessoas que se sentirem mais engajadas com o Feng Shui, que gostem mais e que queiram usar, podem contactar para trabalhos maiores, não é? E também para divulgar um bocadinho, porque eu reparei que quando divulguei o Feng Shui muitas pessoas nem sabiam o que era, só pelo nome, não é? E uma coisa que é um pouco desconhecida ainda. Ótimo. Sim. Vocês estão gostando, gente, do papo? Comentem aqui o que vocês estão achando, se é muita informação nova, ou se já tinham ouvido falar sobre isso. Sobre o Feng Shui, se calhar muita gente não tinha, mas sabíamos já, acho que provavelmente sabe, quem frequenta aqui o podcast já conhece as energias, já sabe como elas nos afetam, não? E temos que trabalhar com elas, não é? É isso que eu tento fazer também aqui aos poucos com os meus espectadores, não é? Estão a gostar. Olha, Kelly, como vês, deixa-me fazer uma pergunta. Para ti, qual é o sentido da vida? O sentido da vida, aqui no plano físico, né, na 3D, digamos assim, né, na terceira dimensão, é você trabalhar as questões para evolução. Assim, o sentido da vida é você tentar se lapidar, sem pular, sem atrapalhar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, fazer o seu melhor, trabalhar todas as questões energéticas, se desenvolver nesse quesito, resolver coisas de outras vidas, sabe? Claro. Eu acho que esse é o sentido, você buscar a evolução, sabe? Buscar evolução a nível interior, não é? A nível de relações com os outros, com dominar as nossas emoções, não é? Conhecermos a nós próprios, e para isso é fundamental a espiritualidade, não é? O conhecimento e entrar neste mundo, não é? Sim. E é tão legal esse movimento que você está fazendo, por exemplo, Paulo, porque as pessoas, elas estão começando a despertar, né, pro espiritual, elas estão começando a acordar desse sono profundo. Sim. E como eu já falei anteriormente na live, quem não entrar nessa nova vibração, o mundo, gente, o planeta Terra, ele tá passando por um processo de elevação vibracional, tá? Sim. Muito daquela questão do bichinho também foi por conta disso, tá? Da elevação vibracional do planeta, dessa nova transição, tá? Então, assim, as pessoas que não acompanharem isso, de alguma forma, elas vão ficar para trás. Não digo de desencarnarem, não é, pode ser também, mas não é esse o ponto. É de ficar para trás mesmo na sua profissão. As profissões que não trouxerem espiritualidade para ela vão ficar para trás, entendeu? Então vocês precisam acompanhar esse novo movimento do mundo. De uma nova consciência que o planeta está a criar para criarmos um planeta melhor, não é? Exato. Já existem médicos integrativos, os médicos que estão trabalhando já a energia, a medicina tradicional com energia, isso já é um passo à frente. Sim. Já existem juízes, advogados, que já estão trabalhando essas questões energéticas também, isso já é um passo à frente. Na arquitetura, trazendo energia, também isso já é um passo à frente. Então, aos poucos vai. O que quer que você faça, tem alguma coisa que dá para você trazer, entendeu? Aí você precisa entender o que é, e você só vai entender quando você se conectar com a fonte de uma forma mais profunda. Exatamente, é isso, não é? A conexão com a fonte, com nós próprios, com tentar ouvir a nossa intuição, porque todos somos médiuns, não é? De uma forma ou de outra, e tentar captar essa mediunidade
eu acho que é o que nos faz seguir o nosso destino de vida, muitas vezes, e a nossa missão de vida é conseguir ouvir ou sentir essas conexões, não é? Sim. Sim. É isso. Isso é muito, muito, muito importante. Sim. Você pode ver, pelo menos aqui no Brasil, não sei como está em Portugal, mas aqui no Brasil está crescendo muito o número de terapeutas, de tarólogos, Sim, sim, também aqui, e, também aqui. e isso é muito legal, porque as pessoas estão enxergando esse movimento. Exatamente, por conta também do bichinho, como falámos, também mostrou muita coisa às pessoas, o quão ridículo foi, o quão facilmente somos dominados, não é? Por uma caixa que nos mandam ficar parados, conseguem parar o mundo porque quiseram, só porque lhes apeteceu, e nós facilitamos a eles tudo, fazemos tudo de boca calada, nunca protestamos contra nada. E eu acho que essa consciência, nesse aspecto do bichinho, veio trazer uma consciência e está a ajudar também no despertar. Kelly, nós já tivemos aqui vários convidados, não é? Já falámos muita coisa e sabemos, temos os chakras, não é? Os 7 chakras, somos seres eletromagnéticos, temos a nossa aura, não é? Tudo isso também influencia-nos depois no momento do nosso desencarne, não é? No que vamos viver. O que é que dizes sobre isso? Os chakras, eles são pontos de força, né? Assim como a gente tem chakras, a nossa casa tem e o planeta também tem, né? Sim. A casa também tem. Tem. Não sabia. O planeta eu sabia e nós também. E a casa Sim. também tem. Ok. A gente trabalha esses pontos energéticos na casa, né? Diferentes, não é? Diferentes nomes, diferentes funções do ser humano, não é? Os próprios chakras. E essa questão de fazer o alinhamento dos chakras. Peraí, eu esqueci da pergunta, Paulo, desculpa. Não faz mal, isso acontece muito. Que nós na nossa vida, como somos energia, vamos acumulando, não é? E se não tivermos uma limpeza daquilo que fazemos, é que vai determinar a nossa frequência energética. E isso vai determinar para onde vamos no mundo espiritual, se calhar um pouco assim, não? Sim, eu acredito muito que a gente cocria o lado de lá também. Ok, é isso que eu estava a dizer. Eu acredito muito. Vamos supor assim, uma pessoa que ela é daquela religião cristã, mas aqui no Brasil a gente chama de crente, pentecostal, essas coisas que são bem... muito chatos, que é muito... Sim. Por exemplo, quando eles morrem, eles vão para o outro plano e eles ficam dormindo, achando que o Jesus vai voltar no outro plano. Então, eles cocriaram o lado de lá, entendeu? Da mesma maneira, a gente. Então, a gente vai cocriando à medida com que a gente trabalha os nossos padrões vibracionais, o que a gente vai fazendo de bom aqui para o planeta e para o próximo, e o que a gente vai mentalizando que a gente quer também para essa vida e para o outro lado. Eu acredito nisso. Sim. Daí que eu ouvi dizer já muitas vezes, não é? Que a situação do não crente em nada, que aquele que acredita que tudo vai acabar, muitas vezes é complicada, porque não está preparado para nada, não é? E sofre um bocado, não é? Sim. Aí pode ser que a pessoa tenha um baque, né? Do outro lado. Sim. Como estavas a falar há bocado, portanto, que o planeta está numa transição, não é? E tu disseste bem que as pessoas ficam para trás. Eu gostava de acrescentar para os espectadores ouvirem, na minha opinião, não é como a Kelly disse, o planeta está a evoluir para dimensões mais altas, para frequências mais altas, e nós podemos viver a vida aqui tranquilos e depois, quando desencarnarmos, não termos a frequência necessária para poder encarnar aqui neste planeta, e se calhar temos de ser exportados para outros planetas mais atrasados, onde esteja uma frequência mais baixa. E é isso, penso eu, que poderá acontecer se a pessoa não elevar a sua vibração, porque todos vamos morrer, não é? Todos vamos desencarnar e todos vamos voltar a nascer novamente. E isso acho eu que é se somos merecedores de poder voltar a encarnar aqui no planeta Terra, que será um planeta com o tempo irá deixar de ter as guerras, irá ser um tempo de paz. Pelo menos é essa crença que eu tenho, não é? Nós temos que é isso que vai acontecer. Sim, é exatamente isso. Como eu falei, assim, eu acredito muito que a gente cocria o lado de lá também. Claro. Se você tá num padrão muito baixo, e se você veio para cá para despertar o seu espiritual e você não fez tudo o que você tinha que fazer, não tudo, porque é difícil uma pessoa que cumpre 100% tudo que veio fazer, né? Mas assim, uma boa parte do seu propósito aqui,
Pode ser que, de fato, ela reencarne num país mais atrasado. Sim, sim. Porque o planeta Terra já está aqui, ó, elevando para entrar numa outra categoria de vibração. Sim, sim, e nós temos que acompanhar, como espíritos, também temos que acompanhar essa energia, porque tudo no universo é uma frequência, não é? E é tudo energia, e nós só conseguimos. É como as doenças que falámos, não é? Há bocado do bichinho. Se nós apanhamos a doença, se estivermos na mesma vibração da doença. Nós só vivemos num mundo feliz. Eu costumo dizer que este mundo pode ser um mundo feliz se nós conseguirmos levar a nossa frequência a essa parte. Não é? Sim. Só que somos muito projetados, injetados com a negatividade aqui neste planeta, não é? Sim, exatamente. Sim, E exatamente. Mas pronto. para determinado grupo de pessoas é interessante que a gente não desperte. Claro, claro, claro. Também já tive convidados aqui, falámos, aprofundámos, não é? E que nada é por acaso. Pronto, isto é um sistema que a gente chama-lhe da Matrix, que está feito mesmo para nos manter aqui ignorantes, não é? Eles querem que nós não tenhamos o conhecimento. Por isso, a gente sempre diz também aqui, é impossível viver fora da Matrix, não é? Mas pode-se estar dentro da Matrix e, sabendo que está na Matrix, evitar muita Tem coisa. um olhar de fora. Sim, Está, sim. não tem como sair daqui porque a gente está na 3D, não tem como. Claro, claro, nós A gente precisamos. consegue olhar de fora determinadas situações, entendeu? E não fazer parte daquele jogo de manipulação e, enfim, Exatamente. uma série de coisas que acontecem, entendeu? Claro, a maneira que podemos fazer isso é não nos deixar influenciar nas nossas emoções, porque o que eles querem é dominar as nossas emoções. Através das mídias e tudo o que nos fazem, eles querem que nós vibramos no negativo, não é? Exatamente. Exatamente. Olha, Kelly, vamos aqui ver algumas perguntas. Eu sei, agradeço-te imenso. Eu normalmente até faço lives de 3 horas, mas eu sei que eu sei que eu já não tenho 3 horas hoje e por isso vou já passar às perguntas, porque eu agradeço-te imenso. Já o tempo que estás aqui, 1h30 para mim, é muito bom ter estado aqui este tempo todo connosco. Muito obrigada. Vou agora aqui ver, façam as perguntas. Também não estamos com muitos espectadores, não podemos ter muitas perguntas hoje. Alguém queira perguntar alguma coisa? Já sabem, a live fica gravada no YouTube. A Kelly tem conta aqui no TikTok, não é? Também no outro aplicativo. Sim. Tem lá uma conta grande, posta mais lá, trabalha mais lá nesse aplicativo, não é? Meu forte é o outro. Sim. Quem gostou do trabalho da Kelly, quem está interessada, que siga lá o trabalho da Kelly no outro aplicativo. No Brasil agora são 4 horas a menos que aqui. São 5h30 aqui. 5h30, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, então, façam aqui na rolagem agora. Aproveitem. Vamos lá, gente. Perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Boa noite. Cunhados, podem perguntar. Com a Kelly pessoalmente. A Diana Rodrigues, que é aquela senhora que queria fazer a remodelação da loja, quer, com a mãe, e compreende-se, é perfeitamente normal, diz depois fala no privado e contacta contigo porque tem muitas perguntas para fazer, não é? Então, como realmente está no trabalho. Já mandou, inclusive, no WhatsApp, faz bem, Diana, porque realmente contratar a Kelly, aquilo que eu penso, não é estar a contratar uma das melhores especialistas do mundo na área do Feng Shui, não é? E não só, lá está, como ela disse no início, ela não trabalha só o Feng Shui, porque podemos ter muitos terapeutas já formados, se calhar em outros países, que não são países que estão ligados à espiritualidade, e se calhar por causa disso essas pessoas também não têm a terapia de ambientes, que é uma coisa pessoal criada pela Kelly, não é? Uma coisa nova que ela criou, usando as ferramentas que ela tem, porque ela também tem, todos temos, não é? Mas ela tem muita modernidade, não é? Muita sensibilidade energética, e ela quando faz os trabalhos engloba logo isso tudo, como ela já explicou aqui no princípio, para quem não ouviu, faz um Feng Shui, mas também faz uma limpeza das energias, uma consulta de radioestesia, não é? E tudo isso, portanto, quem quiser contratá-la e saber mais com ela, para mim, é o melhor que tem a fazer quem está interessado. Vamos ver aqui. Preciso também de alinhar os chakras, depois não temos aqui perguntas, terapia, as pessoas gostam de terapia dos ambientes. Bom, quando não temos perguntas é porque eu estou mais ou menos esclarecido, não é? Ninguém teve grandes dúvidas. Ninguém ficou com dúvidas. Kelly, a matéria também não é muito difícil, não é? A conversa que tivemos, o que falámos, também não é assim, pronto, é uma coisa nova para toda a gente, mas para mim também foi muito novo, mas consegui perceber que realmente
tudo é conectado, não é diferente de nós, como seres humanos, não é? Tratarmos da nossa saúde, tomamos os nossos banhos de limpeza com ervas, também o banho de sal grosso para limpar, e basicamente o que eu consegui perceber aqui, que nas casas e nos ambientes é completamente igual. Também temos que fazer todo esse tratamento e ter todo esse cuidado, que não vale a pena só fazermos a nós e depois estarmos a viver dentro da casa com esses problemas. Ora, aqui a Vida Bela aconselha alguns cristais para andarmos diariamente connosco. Ótima pergunta. Ametista, primordial. Citrino, também trabalha... A ametista vai transmutar as energias densas. O citrino, ele vai trabalhar a prosperidade, tá? Quartzo rosa para trabalhar a energia do amor e a turmalina para trabalhar a energia da proteção. Sim, portanto... Esses são, assim, 4 que você pode ter na bolsa. Citrinos, a turmalina negra, o quartzo rosa. E a ametista. Ametista. A ametista que existe hoje aqui, comecei-me a perceber que essa pedra ametista é boa para muitas coisas, não é? Serve para muitas coisas. Sim, ela é ótima, é maravilhosa. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar, Paulo? Sim. Ainda sobre a terapia, é que a nossa casa, ela fala pra gente quando ela tá doente. Ok. Quando a nossa casa tá doente, ela fala pra gente. Então, como que ela vai falar pra gente? Ela não fala português, né? Então, a linguagem dela é através das patologias. Ok. Tá? Então, começa a aparecer trinca, rachadura, goteira, entupimento, problema elétrico, problema hidráulico, porta e janela emperrada. Tudo isso tá falando, né, que pode ser uma patologia energética. Claro que quando a gente fala sobre isso, né, metafísica da casa, a gente precisa trabalhar com cuidado, porque existem casas muito antigas que, óbvio, que vai ter um problema ou outro, porque ela é antiga, né? Sim. Aí, em Portugal tem muita casa antiga, né? Claro. Mas como é que a gente começa a entender que a patologia ela é de cunho energético, quando ela se torna repetida, muito repetida? Sim. Então, apareceu a trinca, você chamou o pedreiro, consertou, apareceu de novo, consertou, apareceu de novo, consertou, apareceu de novo. Então, é uma coisa maçante. Você vai consertar 10 vezes e vai voltar, porque a questão não é física, é energética. Isso faz-me lembrar, como a gente fala, da nossa saúde também pessoal, não é? Quando a gente temos as doenças em certos órgãos, mas sabemos que a cura e a doença começa no espiritual, exatamente. Não é? É a mesma coisa com a casa. Muito a mesma coisa. É muito interessante. Então, eu tinha esquecido de falar isso, só estou trazendo para vocês, gente, para vocês já irem analisando a casa de vocês, como é que tá, entendeu? Pois. Tiver um problema, pode ser estrutural, arranja-se, mas se o problema voltar, é porque realmente pode haver ali uma má circulação de energias que está a criar ali aquele problema na casa. Muita negatividade. Exatamente. Não é? Então, vamos lá. Tem um desequilíbrio energético. Com o tempo, óbvio, você não vai saber que ele está lá porque você não enxerga, né? Pois. Então, com o tempo, ele vai somatizar no físico da casa, através das patologias. E se você não trabalha o energético e o físico, consertando com um pedreiro, por exemplo, vem para o teu corpo. Então, uma casa doente deixa o morador doente, tá? Cedo ou tarde. Isso vai ressoar, porque a gente troca energia com a nossa casa o tempo inteiro. Sim. A gente vê isso, né, Kelly? A gente vê isso às vezes naqueles cantos das casas que tem o bolor, não sei se conhece, chama aí no Brasil, não é? Aquele bolor faz muito mal à gente e a gente vai respirar e vamos ficar doentes. Porque estamos a ver, mas o que tu estás a dizer é que mesmo quando é uma rachadura, também faz mal, não é preciso estar a ver o preto e o escuro, também essas coisas partidas trazem o partir da nossa energia, ao fim e ao cabo, não é? O partir da nossa vida, não é? Se a parede está rachada, se não ligarmos e a racha ficar maior, a nossa vida também vai rachar mais ainda, mais ou menos isso, não é? Quando a gente tem, por exemplo, um problema hidráulico, é o reflexo de pessoas que têm o comportamento mais controlador, perfeccionista, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de goteiras, a gente está falando de quando tem muito pensamento negativo em baixa vibração. Tá? Sim. Quando a gente fala de vazamento, para mim é a pior patologia, tá, Paulo? Porque o vazamento, ele tá falando que tem escape energético de morador, ou seja, aquela pessoa que vive cansada,
Sim. E depois de um tempo começa a vazar dinheiro. Então, Ok. essa para mim é pior. Se tem um vazamento na sua casa, você vai consertar isso amanhã, tá? Ok. Porque Amanhã. o vazamento é Porque sinal que está a sair, está-se a perder, tá está a ir escoando, embora. o dinheiro Está vai escoando, escoar, isso. O dinheiro tá? está Se não tá escoando, a escoando saúde. ainda, ele vai escoar. Então, Pois, assim, não tem como a gente ser hipócrita de falar que a gente não precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de dinheiro para comer, para morar bem, para se locomover, para viajar, para ter um momento de lazer, para trabalhar. A gente também precisa de dinheiro. Então, assim, começa a faltar dinheiro é uma questão muito séria também, porque interfere em todas é, as outras áreas, né? claro, claro, claro. O dinheiro, a gente, pronto, sabemos que eles usam o dinheiro, na minha opinião, não é? O dinheiro tem uma energia também. É usado, é necessário aqui para a moeda de troca, mas eles usam como uma maneira de nos controlar também, não é? Sim. Mas pronto, enfim, o que é. Olha, fala-me um pouco aqui que a Fatinha de Souza queria saber os benefícios da purpurita. A purpurita é aquele cristal roxinho, né? Que ela tá falando. Essa. Confirma aqui pra mim, Fátima, por favor. Se for, é lógico, gente, que existem muitos tipos de cristal, né? Assim, eu não vou saber de 1 milhão de cristais. Claro, claro, claro. A energia purpurita, da purpurita, se for essa mesmo, ela falou que é. É uma energia que ela trabalha muito a questão espiritual, ela trabalha muito a energia psiônica, é uma energia que trabalha a cura também, em alguns aspectos, Ok. mas muito essa conexão espiritual, tá? Sim, sim, ciclo espiritual. Olha, a Beta Reis pergunta que se andar, se não, não faz mal andar com ametistas sempre nas orelhas, como forma de brinco. Se fará algum Uma mal. ótima opção, uma ótima opção. Não Eu dá tenho para- brincos de ametista, eu Sim, uso também, eu amo. Então, por ok. exemplo, quando você tá com os brincos de ametista, você não precisa ter ametista na bolsa, por exemplo, você já tá usando. Pois, pois, é isso que ela está a sofrer. Aqui, ó, o meu anel é um cristal, chama calcedônia. Calcedónia. É um cristal Calcedónia também. é uma. Então, por exemplo, eu vou até fazer alguma coisa e tudo mais, eu já tenho esse cristal aqui que ele trabalhando no meu campo pessoal. Ok, Pode ser num colar também, sim. pode ser sim. E ela diz aqui prata. Prata. Prata já não é um cristal, pois não, Kelly? Prata é um metal, né? Pois, pois, prata Prata é já. um metal, não é um cristal. Sim, sim, sim. Mas o brinco de prata com ametista, tudo E bem, é não isso que tem ela está a dizer. problema. Deve ser isso que ela está a sofrer, que ela está a dizer que tem prata e ametista nos brincos. Então deve ser isso. Ótimo, não tem problema. Sim, sim. Alguém queira fazer mais alguma pergunta? Bom, Kelly, se calhar agora ia-te liberar para fazer as suas coisinhas e não tens que ir jantar, não é? E eu tenho que ir dormir também. O dia de amanhã é dia de trabalho. Muito obrigado, Kelly. Gratidão pela tua presença. Ainda bem que vieste com estes temas para mostrares do outro lado das coisas. E mais uma vez ficou aqui comprovado, não é? Que tudo é energia no mundo, no universo. Somos seres energéticos, as energias influenciam a nossa vida e muito. E nós temos de ter essa consciência para aos poucos, cada um com o seu tempo, que a vida também não é fácil, fazer uma melhoria aqui, uma melhoria ali na nossa vida, para melhorar em todos os aspectos da nossa vida, em termos da saúde, em termos da prosperidade, em termos dos relacionamentos, não é? E do nosso dia a dia. Muito obrigado, Kelly, por teres vindo aqui, de contribuir. Gratidão, Kelly. Se quiseres agora dizer mais alguma coisa, despedir-te. Gente, eu só queria agradecer mais uma vez ao Paulo o convite, queria agradecer todo mundo que participou aqui da live, que assistiu, que contribuiu de alguma forma, ou com energia, ou com palavras, enfim. Estou aqui aberta, tanto nessa rede quanto na outra rede também. Já passei o número do WhatsApp do meu escritório. Se meu trabalho fez sentido para você, me manda uma mensagem para a gente conversar e eu vou ver como que eu posso te ajudar, tá? E me siga nas redes sociais aí para contribuir e, claro, aumentar ainda mais essa egrégora da terapia dos ambientes, né? É verdade.
Pronto, Kelly, mais uma vez, olha, tu sabes que eu sou novo e recente aqui neste mundo também dos podcasts e da espiritualidade nas redes sociais e espero um dia poder voltar a convidar-te, não é? E se eu fizer é porque quero mais confirmação tua, mais informação, porque vamos chegar a mais pessoas, não é? A gente sabe que é Vamos. importante chegar, seja a 3 pessoas ou a 100, que é igual, mas é claro, quando um dia, se eu ficar realmente com mais pessoas, eu vou com certeza te convidar para a gente conseguir chegar a este conhecimento a muito mais pessoas, sim? Vamos, pode contar comigo. Tô Ok, aqui para o que ok. precisar. Muito obrigado, muita gratidão. Sim, Kelly, lá. Tchau, Adeus, um tchau, beijinho. gente. Tudo bom para ti, boa energia e a gente vamos vendo por aí nas redes sociais, está bem? Tá ótimo. Lá, Tchau, com tchau, licença. gente. Não Boa nada mais, noite. com licença. Muito obrigado, com licença. Bom, é assim, a todos que chegaram, a live, em princípio, já resolvemos o problema com o TikTok, pelo menos a última live que fizemos no domingo ficou toda gravada, eu consegui, com o Mestre Sabitre, está no YouTube, no meu canal, tem o mesmo nome, Podcast Quântico, estão lá as 3 horas do Mestre Sabitre, na live que ele fez, também um espetáculo, e hoje também, em princípio, se tudo correr bem, o TikTok gravou a live, vai-me dar e eu vou metê-la no YouTube para quem só assistiu um pouco e para quem não teve tempo, e isso é uma coisa muito importante para mim, como vocês sabem, porque eu tenho, o meu maior interesse é que as pessoas consigam ter acesso a este conhecimento todo que eu trago aqui no podcast, não é? E a gente sabe que como isto é um direto, ou vê-se agora ou não se vê, tinha sido assim, eu tinha tido problemas com as gravações das lives, espero que agora não tenha mais, já não estou a ter, não é? E então vou publicar no YouTube e vocês podem ver quando tiverem mais tempo, algum dia, não é? E seguir lá o canal também, lá no YouTube, porque vamos, imaginem, quando tivermos 50 podcasts, os temas, não é? Que estão lá, gravados para a posteridade, para todos podermos ver, para podermos recomendar aos nossos amigos, não é? Que queremos ajudar a despertar. Portanto, esse é o trabalho do podcast e é o meu trabalho. E gratidão à Marta, gratidão à Beta Reis e a todos, à Paulinha, ao Helder, à Cláudia, estou a vê-los agora o nome deles, não é? Mas com certeza a todos que passam por aqui, muitos de vocês, se calhar estão aqui todos os podcasts e eu nem consigo me perceber quem são, porque estou aqui também, não é? E não falo de vocês e não agradeço, mas é vocês que fazem este programa possível, não é? Portanto, a todos, muita gratidão, muito obrigada. À quarta-feira, porque eu quis fazer 2 podcasts, normalmente temos sempre um pouco menos pessoas, não é? Não importa, é o que é. É o domingo que trata de correr melhor, mas não vamos deixar de fazer, não é? Porque ainda mais agora que criei o canal no YouTube e que as lives ficam lá gravadas, percebem? Como eu disse sempre, a intenção não é ganhar o dinheiro, a intenção é ficar na história, ficar registado, como vocês sabem, desde as primeiras convidadas da Carla Carvalho, como a Cláudia Gonçalves, que eu não me esqueço, não é? Que acreditaram em mim e que vieram sem saber o que era, sem me conhecer, e acreditaram em mim e que ainda hoje passam por aqui para me ver, agradeço imenso do coração, não é? E aí começou um projeto que a gente quer levar longe, e só com pessoas como vocês é que a gente pode chegar longe, não é? E deixar realmente uma coisa no futuro que a gente possa ver e dizer que foi um bom trabalho feito, que ajudou muita gente, e é isso. E como eu sinto que estou a fazer isso, pronto, tento-me abstrair do número de pessoas e tudo mais, não é? Mas para mim é importante os que já são, como eu chamo, os meus seguidores, não é? Obrigado. Os meus seguidores, porque muitos são seguidores dos convidados que vêm e é perfeitamente natural, e eu sei disso, e estava à espera disso, como no domingo passado sabia que íamos ter números perto dos 100, 120, porque o mestre tem esses números nas suas lives. A Kelly é muito mais conhecida que o mestre, mas não trabalha muito no TikTok e as pessoas não estão ligadas a ela aqui no TikTok, portanto não tivemos assim tantas pessoas, mas não deixa de o conhecimento ser muito importante. E fica gravado para o YouTube como os outros, que até pode agora disparar e ter muito mais visualizações que os outros das lives todas, não é? Pronto, já falei muito mais hoje, ok? Somos todos um, Marta. Queres que eu cante um bocadinho, Marta? Não, hoje não vou cantar. Vá, adeus a todos. O resto de uma boa semana, um bom trabalho. Já sabem, fiquem atentas aqui no canal do TikTok, porque em princípio, nada é garantido, não é até acontecer. Em princípio será
a live no YouTube. Ou não, ou ficaremos aqui no TikTok durante mais algumas semanas grandes para ganhar então aqui fãs mais fãs e que nos possam depois seguir para o YouTube, não é? Porque também é chato se a gente for para o YouTube e depois tiver 2, 3 pessoas a ver, porque as pessoas não se lembram, não é? E eu não queria que isso acontecesse. Está bem? Vá. MDX, Luís Pereira, a Marta, a Beta Reis, a todos que eu já falei aqui. Muita gratidão, muito obrigado. O resto, boa noite. Uma noite quântica e santa para vocês todos. Com licença.